Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa pelo atraso, né, do envio dos vídeos, né, porque tive alguns problemas técnicos, né, então, mas parece que agora já está tudo ajeitado, né. E antes da gente começar, né, eu gostaria de pedir para vocês, quem ainda não se inscreveu no canal, que por favor se inscrevam no canal e toquem o sino, né, apertem lá o sininho, para vocês terem as notificações cada vez que eu subir um vídeo para o canal. E também para aqueles que não solicitaram a adesão ao grupo Empirismo Transcendental no Facebook, que faça também, afinal de contas, lá vocês serão notificados de todos os artigos que eu venha publicar no site Empirismo Transcendental. Tá bom? Bom, então vamos agora ao nosso vídeo. O nosso tema de base, né, o nosso tema central, é a noção de empirismo transcendental, né, que é um termo cunhado por Deleuze, né, para, vamos dizer assim, superar uma oposição, né, entre o empirismo e o transcendental, né. Nós vimos no vídeo anterior, né, como o Simondon faz uma crítica tanto ao empirismo quanto ao transcendental, né, que ele mostra que ambas as posições, que são posições epistemológicas, elas são oriundas da tradição ilemórfica, né, ou seja, a tradição aristotélica, né, e que ele procura, né, combater na medida em que o ilemorfismo não dá conta do indivíduo, ou melhor dizendo, da individuação. Nós vemos pela história da filosofia que a questão da individuação é uma questão que vai perpassar a filosofia contemporânea. E nós podemos marcar aqui como o primeiro filósofo a se preocupar com o problema, com a questão da individuação, foi o Nietzsche, né? Quando ele diz torna-te aquilo que tu és, né? Quando ele retoma esse enunciado de Píndaro, o que o Nietzsche está pensando, o que o Nietzsche está colocando, é justamente um problema relativo à individuação, né? Quando ele diz torna-te o que tu és, não quer dizer que a individuação se caracterizaria por tornar-se aquilo que já seria inato no indivíduo, né? Essa posição é uma posição ilemórfica, né, que traz consigo um princípio de individuação, né, que seria anterior à própria operação de individuação. Isso aí num outro vídeo eu vou trabalhar isso com mais calma. Então, quando Nietzsche coloca a questão do torna-te aquilo que tu és, o que ele está se referindo, na realidade, é a questão nietzschiana da vontade de potência. Tornar-se o que se é quer dizer exercer a sua potência de ser, né? E para isso há ou haveria um papel preponderante na individuação para Nietzsche, que é o papel do meio, né? O meio como sendo
a ocasião para a individuação. Tá? E essa noção do meio como ocasião para a individuação, o Nietzsche vai buscar um biólogo chamado Jean-Baptiste Chevalier de Lamarck. Né? Lamarck, que é, vamos dizer assim, um dos precursores do evolucionismo, né? Na realidade, a questão dele é a transformação dos seres, ele não está pensando numa evolução, isso aí vai ser por obra e graça de Darwin. Né? O que o Lamarck coloca é justamente que os seres eles vão operando transformações na sua organização a partir da relação que ele teria com o meio. Né? E é essa noção que o Nietzsche vai buscar para si e vai constituir a sua filosofia. Né? Então o que nós vamos ver, né, que a partir do Nietzsche, o pensamento contemporâneo está todo ele marcado por esse problema da individuação. Só que quando a gente fala do empirismo transcendental, né, e que ele está todo marcado pela noção de individuação, falar de individuação é falar de gênese, ou podemos também chamar de invenção. Podemos também usar o termo criação, mas aí já seria um termo um pouco confuso. Tá? Mas gênese nós podemos, sem problema algum, associá-lo à noção de invenção. Então a individuação é uma invenção, uma produção. Né? E quando a gente trabalha essa ideia de gênese, nós já temos aqui um problema, né? Um problema que vem desde a origem da filosofia, né? E que é justamente isso que eu quero delimitar aqui, marcar aqui com vocês hoje. Né? Porque a noção de gênese ela está misturada, ela está confundida com duas noções que são distintas para o grego, que é a noção de genos e a noção de physis. Quando nós vamos no dicionário de grego, né, o que nós vamos ver é que genos ele é tomado como começo, origem, reunião de indivíduos, descendência, hereditariedade. Tá? Já a physis, ela é tomada a partir que nós traduzimos, né, equivocadamente pela noção de natureza, tá? Mas ela é tida como sendo a ação de fazer nascer. Tá? Ou seja, formação, produção. Tá? Podemos dizer também maneira de ser. Né? Então essas noções como formação, fazer nascer, modo de ser, é isso que vai caracterizar a physis grega, né? Que vai ser marcada pelos fisiologistas gregos, né? Do qual o Simondon vai buscar, vai se apoiar, né? Para recolocar o problema da gênese na filosofia. Né? Genos, né, como eu falei, que é começo, origem, reunião de indivíduos, descendência, hereditariedade, isso aí é um termo que, com Aristóteles, vai marcar ou vai ganhar a conotação daquilo que as traduções latinas vão chamar de gênero. Tá? Então o gênero,
A marca do gênero é isso. É o que caracteriza o gênero, é justamente a capacidade de reunião de indivíduos. Tá? Mas é uma reunião de indivíduos que teria uma descendência comum, portanto, uma marca de hereditariedade. Tá? E essa noção, o Aristóteles está indo buscar na formação da organização social grega. Tá? E aqui eu estou com um texto, com um livro, de um historiador chamado Gustave Glotz, que se chama A Cidade Grega, que é esse aqui. Tá? Não sei se está dando para ver, mas é isso aí. É A Cidade Grega, de Gustave Glotz. Isso aqui é uma tradução da Difel. Tá? Uma tradução de uma edição de 1980. Tá? E aqui ele fala que uma coisa que muito interessante. Ele diz assim: os primeiros gregos chegados à Grécia, aqueles que se conhecem como aqueus, e uma parte dos quais recebeu mais tarde os nomes de jônios e de eólios, eram pastores seminômades da Península Balcânica, acostumados a vagar com seus rebanhos pelos prados das planícies e pelas florestas das montanhas, jamais chegaram a constituir um estado. Tinham como pátria o clã patriarcal, a que precisamente chamavam de pátria, ou, mais a miúde, genos, onde todos os membros descendiam do mesmo antepassado e adoravam o mesmo Deus. Tá? Mais adiante ele diz: quando Genos se tornou sedentário no solo grego, continuaram a reunir-se em torno do lar comum. Todos os que perpetuavam o sangue do antepassado, debaixo do mesmo teto, mamaram o mesmo leite, respiraram a mesma fumaça, comeram o pão da mesma ucha. Não há também necessidade de precisar os vínculos de parentesco. Todos os genestai são irmãos. Conservou-se durante muito tempo a lembrança dessas grandes habitações que continham várias centenas de pessoas aparentadas. Homero apresenta ainda 50 irmãos e 12 irmãs vivendo juntos na casa de Píndaro, em companhia de suas mulheres e de seus maridos, sem contar os filhos. Então o gênus, que faz parte da organização grega, ou o gênero, né, é marcado justamente por essa característica hereditária, né? Ou seja, a característica de um grupo de indivíduos marcados por traços comuns, né? Traços esses que marcam a sua descendência, né? Uma origem a um patriarca comum, né? Por vezes um Deus comum, né? Nós vamos ver, por exemplo, na Metafísica, né, no livro 5 da Metafísica, tópico 28, que ele fala do gênero, né, genos, ele diz o seguinte: gênero ou raça exprime, a princípio, a geração contínua dos seres tendo a mesma forma. Disse, por exemplo, tanto quanto subsistirá o gênero humano, quer dizer, tanto quanto haja geração ininterrupta dos homens. É também isto com qual os seres devêm, o princípio que os faz passar ao ser. Então o gênero também é o princípio, é a forma. Tá?
Assim, alguns são chamados de helenos pela raça e outros de iônios ou jônios, como nós chamamos, né? Nós aqui na língua portuguesa. Né? Porque eles têm uns heleno e outros íon como primeiro gerador. Né? Então essa noção de gênero, né? o genos grego, que vai derivar na palavra, na língua grega, a palavra gênese. Tanto é que quando nós pegamos Aristóteles, nós vamos ter da geração dos animais, né, e da geração e da corrupção. Né? Geração que é a tradução latina, né, na realidade é Gênesis. Né? A palavra grega, né, empregada por Aristóteles, é Gênesis, que deriva de Genos. Então, há uma ideia no ilemorfismo que parte, né, ou seja, a individuação, né, ou seja, o princípio da individuação se daria a partir do gênero, ou seja, da forma genérica a qual os indivíduos estariam subsumidos por ela. Tá? Essa é uma noção que vai passar ao longo da história da filosofia, e as ciências também vão estar muito marcadas por essa noção. Né? Ora, o Simondon, ele busca um outro caminho, ele vai justamente aos pré-socráticos, sobretudo a filosofia jônia, né? Principalmente Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Né? E esses filósofos, né, esses pré-socráticos, como são conhecidos, também são chamados de fisiólogos. Né? Por quê? Porque a questão deles é a physis. Né? A physis, como eu falei, ação de fazer nascer, produção, formação, modo de ser. Né? Em alguns casos, natureza. Né? Mas natureza entendida aqui como produção. Né? E quando a gente vai para a história da filosofia, e quando nós pegamos esses filósofos pré-socráticos, nós nos deparamos com uma questão que gera algumas confusões, porque se detém muito, sobretudo a partir da leitura de Aristóteles, dos pré-socráticos, nos detemos muito na questão da matéria-prima, né? A matéria primeira, a matéria do qual todos os indivíduos devêm. Né? Nós vamos ver que em Tales, essa matéria-prima, ou também chamado de elemento, né, é a água. Em Anaxímenes, esse elemento, essa matéria-prima, seria o ar. Né? Então eles procuram, na realidade, a segunda leitura do Simondon, o que acontece de fato, o que eles estão preocupados não é nem tanto com relação à matéria-prima, porque essa matéria-prima que eles estão falando, né, seria uma matéria indeterminada. Né? Se a água e o ar têm algum elemento, vamos dizer assim, empírico, né, que nós podemos associar a uma certa relação empírica, mas o que eles estão colocando é justamente a qualidade de indeterminação desses elementos. Né? Ou seja, a qualidade deles não possuírem forma. Esse elemento primeiro, essa matéria-prima, seria alguma coisa que não teria forma. Né?
seria algo do qual as formas brotariam. No caso de Tales e de Anaxímenes, elas brotariam por condensação e rarefação, por um processo de transformação dessa matéria prima, matéria original, como sendo transformação dessa matéria, né, por condensação ou rarefação. Né. Nós vamos ver, por exemplo, que com Anaximandro ocorre um salto nesse problema, nessa questão, porque em Anaximandro o elemento ou essa matéria original é o próprio indeterminado. Daí o termo apeiron, o termo grego apeiron. Apeiron em grego quer dizer indeterminado, sem forma, sem determinação, né? Sem limite, ou seja, ilimitado, né? Infinito. Né? Nós vamos ver várias traduções desse termo apeiron, né? De acordo com interesses dos pensadores. Mas o que caracteriza o apeiron é isso, é a ausência. Daí há peras. Esse há quer dizer ausência de peras. Peras em grego quer dizer limite, ausência de limite. Tá? Portanto, ilimitado, indeterminado, infinito. Tá? Mas seria justamente um processo que haveria ali de autoprodução das formas, dos indivíduos. Né? Então a physis não seria necessariamente um elemento a mais que se colocaria ou se sobreporia a essa matéria indeterminada. A physis é justamente o processo dinâmico desse indeterminado, né? Que produziria os indivíduos. E essa produção, segundo Anaximandro, se daria não por uma transformação dessa matéria original, mas por um processo de separação das formas ou dos seres individuados, dos seres formados ou dos seres determinados, né? Ou seja, uma separação dessa matéria original. Mas é a mesma matéria para o qual os seres retornam, ou retornariam. Né? Ora, essa noção de apeiron, que vai ser fundamental para o pensamento do Simondon, para ele pensar em individuação, né, ele vai articular com uma ideia ou com um princípio que está sendo produzido pela termodinâmica, que é a noção de equilíbrio metastável. Tá? Ora, o que acontece nesse estado, vamos dizer assim, vou usar aqui já uma expressão do Simondon, pré-individual, que seria esse estado metastável, de equilíbrio metastável, seria um estado de tensão. E esse estado de tensão produziria, né, constituiria uma relação, ou seja, a formação de um sistema individuado. Numa outra oportunidade eu vou retomar essa questão do Simondon. O que interessa aqui para nós, né, é que essa noção que o Simondon está trazendo de individuação a partir de um estado de tensão desse campo metastável, né, desse estado de tensão pré-individual, vai ser a base pelo qual Deleuze vai constituir a noção de empirismo transcendental. Porque o empirismo transcendental é isso, é o campo que vai além da experiência. Por quê? Porque tradicionalmente, né, ou seja, a tradição kantiana, a experiência está num campo de possibilidade. Já o transcendental, ele vai buscar, o empirismo transcendental
vai trazer consigo um tema propriamente deleuziano, e aqui eu coloco também o Guattari do lado, né, em sua companhia, que é justamente o tema da experimentação. Tá? Por isso que vai além da experiência, porque a experiência é da ordem do possível. Uma outra oportunidade eu trabalho essa questão. Tá? Enquanto que a experimentação é o campo da experiência real. A experiência que constitui o sujeito e o objeto. Tá? Então, o empirismo transcendental, ele marcaria justamente um passo além da questão que o Simondon levanta, que é justamente uma relação lógica, portanto epistemológica, melhor dizendo, epistemológica e ao mesmo tempo física, concreta. Tá? Então, basicamente, era isso que eu queria colocar para vocês. Tá? E, bom, mais uma vez, peço a quem não esteja ainda inscrito no canal, que se inscrevam, apertem o sininho também para das notificações, né? E, repito também, entrem no grupo Empirismo Transcendental no Facebook, tá? E até o próximo vídeo, tudo bem? Um abraço para todos.